tarde, querido. Tá. Então, aqui vai falar sobre pseudocódigo, introdução básica. Ela é bem organizada, bem bonitinha. Todos os códigos funcionam. Vai explicar o que são variáveis, o que são constantes. Então, tudo que vocês virem aqui ele falando, vocês vão ler porque vocês sabem ler, porque vocês gostam de ler. Nós vamos fazer hoje na prática, tá? Então ele vai falando aqui, papapá, o que são variáveis, o que são constantes, coisas que nós falamos ontem. E aí ele vai falar de alguns tipos de programação. O que nós vamos ver é o básico de programação, mas que vai ser utilizado para o resto da vida de vocês. Tá? Vai falar de tipos diferentes de formas de se programar. Aqui ele não vai falar, mas além da programação procedural que a gente utiliza, você tem programação orientada a objeto, programação funcional, declarativa e outros casos aí. Continua falando o que é algoritmo. Pronto, aqui são as primeiras coisas que nós não vamos utilizar, que são as estruturas de controle de fluxo. Blá, 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 blá. Pronto, aí ele começa a introduzir os conceitos de linguagem. Estou falando isso por quê? Porque vocês vão ler, vocês vão seguir lendo, testando, e daqui a pouco vocês chegam nos... cadê? Lero, começa a falar da linguagem C. Professor, eu vou ler essa apostila de 63 páginas daqui para o final do semestre? Não, aqui para a semana que vem. Vocês não sabem ler? É só pegar e ler. Para vocês entenderem o que é que a linguagem oferece, o que é que ela traz. Vocês não vão se aprofundar, mas vocês vão ler e entender o que é que vai ser visto na disciplina. É muito mais legal quando você pega o trailer do filme, que você pega o trailer do filme e você, tá, é isso que eu vou ver no filme. Então, conforme você vai assistindo, tem trailer que entrega o filme todo, né? Você já sabe tudo que vai acontecer. Então, pegar e você ler uma apostila dessa resumida, que coloca todos os comandos de linguagem, mesmo que você fique meio ali boiando, meio superficial, meio sem entender as coisas, você já tem noção do que é que vai ser visto do resto da disciplina. E para ler essas 63 páginas, vocês não vão levar 2 horas. Talvez um pouco mais. Talvez não precise ser todo, não. Tá bom? Pelo menos metade. Deixa eu ver. Dados. Aqui, ó. Números. Tipos, notação, caracteres, printf, operadores, 30, controle de fluxo, pronto, pelo menos até, que página é essa que a gente está? Onde é que dá para ver? 34. Pronto, até terminar o capítulo 4. Então você leia de forma despreocupada, leia para ver os conceitos, leia para ficar curioso, leia para ter dúvidas, você leia. Tudo bem? Vocês conseguem fazer isso? Dá para semana que vem chegar com essas 35 páginas lidas? Vamos começar o semestre bem, né? Tudo bem? Vamos começar o semestre bem. Vamos exercitar a leitura. Então, aquilo que vocês vão ver bem estruturadozinho, passo a passo, de forma lenta na leitura, nós vamos colocar aqui em prática, código vendo funcionando. Ontem vocês fizeram, ou nós fizemos juntos, o Jockey Post. Vocês lembram desse bichinho aqui que a gente fez ontem? Certo? E os 2 jogadores ganharam. Então hoje a gente vai entrar mais nesse mundo, só que bem devagar, explicando o que é cada coisa, e aí vocês vão fazer alguns testes aí para se comunicar com o compilador. Então o que é que eu quero que vocês façam? Em duplas, tá certo? Quando eu digo duplas, é 2 cabeças, 2 pessoas por tela ligada. Vocês vão procurar. Vocês estão no Linux ou no Windows? Linux. Não? Linux. Então, se vocês estiverem no Windows, rebuta a máquina e entra no Linux, tudo bem?
Tudo bem, então está no notebook. Ainda vou usar, não entrei ainda não. Ok? Então se você tiver no Windows, você está no Windows, você pode usar a IDE online ou ir para ficar com um colega que esteja no Linux. No computador já tem tudo, no desktop tem tudo. Então eu quero que vocês liguem o desktop para vocês se acostumarem com o desktop. Talvez para alguns de vocês vai ser a primeira vez que vocês vão usar o Linux na vida. Então a gente vai bem step by step, passo a passo. Então se você já sabe de tudo que a gente vai fazer aqui, tenha paciência com seus colegas, tá? Tenha paciência porque é a primeira vez deles no computadorzinho com Linux. Então, dê o boot aí pelo Linux, dê. Se você está só com a sua máquina e você na sua máquina não tem Linux, pegue um dos computadores da universidade. E quando você chegar em casa você instala IDE, você faz tudo. Mas eu quero que vocês que nunca mexeram no Linux tenham a primeira oportunidade hoje. Tudo bem, tu vai ter que sair? Não, em vez de quando eu começar a botar mais pra Tudo bem, sucesso, valeu. Ok, então fica de dupla, abre o computador no Linux. Se você está no desktop, se você está no seu notebook e não tem Linux, vá para algum dos computadores. Dupla é 2 pessoas por tela ligada. No Linux, para perder o medo logo de começo. Para perder o medo logo de começo. Já começar feliz. Todo mundo foi? Estão indo? Estão no processo de ir? Então, um grande amigo de vocês vai ser esse daqui, tá certo? Esse daqui é o terminal. Se você reprovou FUP, está fazendo pela segunda vez, ainda faz careta pro terminal, talvez seja um dos motivos pelo qual você reprovou FUP. Então deixa o careta. Diz. Filho de Deus, já que você já é PhD, vai ali e ajuda os alunos que estão conseguindo jogar menos. Ajuda aí. Tudo bem? Então, para quem pretende ser desenvolvedor ou para quem quer viver de uma forma mais simples, essa tela preta com a letrinha vai se tornar com o tempo sua segunda casa, porque tudo é muito fácil depois que você aprende. Então, enquanto no Oi. Só uma vez, tipo assim, quem tem dificuldade, tem um curso no site EAD só sobre terminal do Linux. Pronto, então assim, existem, se você quiser assim, comandos básicos do terminal, você bota lá no Google, comandos básicos terminal do Linux. Tem curso online, tem vídeo do YouTube, tem um monte de coisas. Tudo bem? Então, queridos, só para vocês se situarem, tá bom? Existem poucos comandos, assim, para a gente aprender agora, mas que são para você navegar entre as pastas e criar arquivos. Para vocês navegarem entre as pastas, vocês vão usar o comando CD. CD de Change Directory, mudar de diretório. Então, CD. Para você mudar para algum local, você tem que saber para onde é que você vai. Para você saber para onde é que você vai, você pode usar o comando ls. Então, ls lista
tudo que tiver no teu local atual, na posição atual que você está na árvore de diretórios. Então abre o terminal se você não abriu ainda. Você não abriu o terminal ainda, mas alguém está tentando acessar? Logar? Ajuda aí. Então você digita ls. Então você pode criar uma nova pasta. Você cria uma nova pasta com o comando mkdir. Então vá lá para sei lá, downloads, documentos, saia de onde você está e vá para algum lugar. Por exemplo, vou aqui para os downloads. Você completa de onde você estava para o final digitando tab. A letra maiúscula, o case é importante aqui. Então, ó, você pode digitar só o D, aí ele vai dizer que você tem essas duas opções. Então, eu quero ir para os downloads. Aí eu digito ls, ele mostra os downloads. Olha a galinha pintadinha. Aqui tem menino. Para você subir de volta, ó, eu entrei na pasta downloads. Para eu voltar um nível, eu digito cd ponto. Então quando você digita cd nome da pasta, ele entra na pasta, cd ponto, ele pula um nível para fora e ele sai da pasta. Tá cheio, meu filho? Ok? Você consegue criar uma pasta com o comando mkdir. Mkdir você cria uma pasta. Cria uma pasta aí com seu nome. Você não consegue colocar espaço entre os elementos, tá certo? Se quisesse colocar uma pasta usando espaço, você precisaria usar aspa dupla. Então, isso aqui é o nome da pasta. Se você não quiser usar aspa, você não pode usar espaço. Você tem que usar o dash, o underscore, a barra, não sei não como é o nome disso. Mas é o nome disso? Underline. Pronto, você cria a pasta e você entra na pasta. Ei, professor. Diz. O arquivo e diretório inexistente. O que? Você criou uma pasta? Não, uma pasta já existe. Ah, tá. Então você tem que criar uma com outro nome. Você não pode criar uma pasta com nome. Mas a gente está usando o CD para acessar a pasta. Vocês não conseguem? Vocês estão digitando errado. Digita o começo, dá um tab que ele completa. Digita o começo e dá o tab que ele completa. Porque às vezes tem acento, principalmente se for em português. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta chamada Chuck Norris. Ok? Quando eu tentar entrar na pasta, ele vai dizer, ei, tem essas duas opções. Para inserir um espaço, é contra barra espaço. Aí ele vai entender que eu estou entrando na pasta Chuck, espaço, Norris. Mas se der o tab, ele não completa nada. Não, porque eu tenho duas opções. Ele vai ficar qual dos dois? Qual dos dois? Eu quero essa aqui tem espaço. Então eu digo que tem um espaço aqui para eu entrar. Se eu colocar só Chuck, ele vai perguntar qual dos dois você quer? Qual dos dois? Qual dos dois? Qual dos dois? Aí eu vou dizer, eu quero aquele que tem um espaço. Às vezes tem área de trabalho, né? Então vocês entram na área de trabalho, colocando A, aí colocando espaço, ele vai entrar na área de trabalho. Então no Bash, o case é importante. Case é se é maiúsculo ou se é minúsculo. Então criaram a pasta, entraram na pasta, entrei na pasta. Chuck Norris. CD, Change Directory.
Vou colocar aqui os comandozinhos básicos que a gente está vendo hoje, né? Outra forma, queridos, de vocês abrirem um terminal numa pasta é vocês navegarem até ele pelo gerenciador de arquivos, clica aqui com o botão direito e coloca abrir o terminal e ele vai abrir justamente nessa pasta, que no caso para mim é Dropbox, X, NPK, FUP, que é a disciplina de vocês. Vocês podem ir até aquele local. Hello, à vontade, querido. Tudo bem? Chegando onde você quer chegar, CDS01, no meu caso aqui, que é a aula de hoje. Ó, as apostilas, a aula de ontem, a aula de hoje. Então, semana 1, episódio 1 que foi ontem, semana 1, episódio 2, e a gente vai assim até terminar o semestre de semana em semana. Pronto. Então a gente já viu o que? Nós já vimos CD e vimos o LS e o MKDIR. Então, Gedit provavelmente é o que vocês têm aí. Gedit abre o editor de texto simples. Se você digitar só Gedit, ele vai abrir apenas o editor de texto. Se vocês digitarem Gedit e o nome de algum arquivo, ele abre esse arquivo, se o arquivo existir. Se o arquivo não existir, ele vai criar o arquivo. Então, vou criar esse arquivo e aí eu vou colocar aqui a lista dos comandos. Ah, tá minúsculo. Então, eu vou abrir utilizando o VS Code. Olá, querido. Pode pegar. Então, os nossos comandos ls estar diretório, cd pode ser cd pasta ou cd ponto mkdir para pasta para criar um diretório. O que mais que a gente tem? Ah, sim. Vocês provavelmente têm o VS Code instalado na máquina de vocês. Então, nessa pasta onde vocês estão, vocês podem digitar code ponto, que é a pasta atual. Ok? Quando vocês digitarem code ponto, ele vai abrir o VS Code na pasta atual. Code espaço ponto. Ponto é o parâmetro. E aí vocês vão ver isso daqui, ó. Tá vendo aí? Abrir o editor de texto exatamente na pasta atual. Tudo bem? Code espaço ponto. Ponto é acima. Ponto é a pasta em que eu estou. Então, quando eu digo eu quero abrir o editor de texto, o meu VS Code, nessa pasta que eu estou, que no meu caso é o S01 E02 terminal. Então eu quero abrir o meu editor de texto aqui. Eu quero que ele olhe para esse diretório, para essa pasta que eu estou. Aí ele vai abrir aqui, ó. Vocês podem ver bem aqui que ele está apontando para a pasta que eu estava. Conseguiram? Sim ou não? Se você se perder, você tem que pedir ajuda, aí eles vão ajudar. Porque se eu continuar seguindo e vocês empancarem em algum canto, aí quando chegar lá no final, professor, eu ainda estou tentando criar a pasta. Aí isso seria difícil. Eu tenho que chamar em tempo que dê para ajudar. Se eu disse que ia gravar, o salto está sendo gravado? Hã? Sim. Ó nós aqui, ó. Cadê nós aqui, ó? Tá vendo? Ok. Então, eu vou utilizar
o VS Code porque permite que nós façamos as coisas da forma mais divertida. Quando você pega um editor, foca aqui. Quando a gente pega um editor como CodeBlocks, como o Eclipse, ele faz tudo por você e você às vezes não entende o que é que está fazendo. Então a gente pode até começar aqui, vamos fazer no começo tudo na mão, manual, entendendo o que é que está acontecendo, entendendo como é que o código se transforma em código executável, entendendo de onde é que os erros vêm. Depois você pode mudar para o editor que você quiser. Isso. Depois é só avançar. Pronto. Bota. Tem na edital. Tem na edital quantos por cento de cada coisa. Está na inscrição. O nome completo todo mundo. Dentro da inscrição tem uma tarefa de inscrição aí. Então vamos ler todo mundo. Então, queridos, ó, o VS Code ele tem, só para eu explicar para vocês como é que ele funciona, tá? Então ele tem uma área aqui que é como se fosse o visualizador de arquivos, ó. Então você vê os arquivos que estão abertos e a árvore de diretórios. E ele tem um terminalzinho integrado que nós vamos utilizar muito. Você pode acessar o seu terminal integrado no Linux, é Ctrl+J, teste aí, Ctrl+J. Então vai aparecer essa partezinha aqui de baixo. Ctrl+J, apareceu para vocês? Se vocês estiverem no Windows, os comandos são um pouquinho diferentes. Tem o VS Code para o Windows, dá para instalar tudo direitinho no Windows, mas a lista de atalhos é um pouco diferente. Se você esquecer, você pode ir no comando mágico, que dá acesso a tudo. Que no Linux é Ctrl+Shift+P. E aí ele dá todas as opções. Então se você digitar aqui terminal, ele vai dizer... Ele vai tanto dizer o que é que você poderia fazer em relação ao terminal, como ele vai dizer quais os comandos que fazem, que abrem o terminal. Ok? Então abrir um novo terminal, Ctrl+Shift+C. Carrega muita coisa. Ou então bem aqui, ó, não sei como é que é o computador de vocês, digita o Tab e aparece as opções, o Alt e aparecem as opções lá em cima. É assim de vocês ou não? Já aparece de cara, né? Por exemplo, você poderia ver aparência, Toggle Panel, aqui ó, Ctrl+J, que é para mostrar o painelzinho de baixo. Então, clica lá no terminal, você vai ver que vai aparecer um terminal igual aquele que você tinha antigamente. Nesse terminal você é a mesma coisa desse, só que a vantagem é que ele é integrado no IDE. Você pode dar um ls para mostrar os arquivos. Então a gente vai criar um novo arquivo, tá certo? Então vamos criar na mão, na munheca, sem precisar de terminal. Você vai mandar o VS Code abrir um arquivo chamado teste.c. Como ele não existe, ele vai criar esse arquivo e vai abrir para você a tela principal. Teste.c. Ok? Se até agora só uma pessoa digitou no teclado, deixa o outro digitar um pouquinho. Então, em programação em pares, pessoal, que é o que a gente vai começar a fazer, funciona assim. Enquanto um faz, o outro pastora se a pessoa não está fazendo nada errado. Entendeu? O outro está pastorando. Quando teu colega errar, você tem que dizer para ele: ei, mano, se os dois não souberem, pergunta para o professor, ou então chamar a ajuda do monitor. Tá certo? Tu está mostrando para ela, né? O que é que tu fazendo? Então, pessoal, os monitores e até mesmo os colegas de vocês servem para vocês não ficarem... Aula prática é assim. Então, a gente está o tempo todo avançando de pouquinho em pouquinho. Se você se
se engancha num canto e só vai dizer daqui a 15 minutos, aí já perdeu o rumo todinho. Então, se você se enganchar, a gente for para outra coisa, tem que dizer, professor, eu ainda não consegui. Aí eu pego algum dos alunos que está mais à frente para ele ajudar. Porque sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais em uma coisa ou em outra. Então, pronto. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro programa em C e a gente vai compilar ele na mão, no braço, na munheca. Ok? Então, você vai digitar exatamente o que eu vou digitar aqui. Deixa eu botar, Clara. Assim é melhor, não é claro? Ok. Não é porque eu... Hã? É porque para a projeção fica melhor. Eu gosto do Drácula. Então bora aqui, esse projeto é bom, acho que dá. Então vamos lá, você vai escrever exatamente o que eu vou escrever, com as mesmas palavras, com as mesmas letrinhas, com os mesmos comentários, seguindo até o ritmo da minha respiração. Vamos juntos. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente vai fazer aqui, lá na apostila, vai ter igual em um momento ou em outro. Então, o teu código, ele precisa de um ponto de partida. Você vai dizer que o ponto de partida é a main. O ponto de partida é a main. Você vai mostrar você quer mostrar na tela uma informação. Para mostrar na tela essa informação, você precisa de uma função que alguém escreveu. E a gente vai utilizar a função puts. E aí você vai escrever na função puts uma mensagem que você gostaria que escrevessem na sua lápide quando você morrer. Pense bem. Puts. Puts. Essa é difícil, né? Puts. O quê? Não. A de vocês não está colorida? É porque, não, mas se eles abrirem no VS Code é para ficar colorido. Não, ele está falando só cor diferente. A cor diferente é o tema. Vocês podem escolher o tema. Ctrl KT no Linux. Seguro Ctrl KT. Aí vai aparecer vários temas para você escolher. E você pode instalar temas aqui pela central de extensões. Só dos que submeteram a prova, porque economiza o nosso tempo. Porque se o cara se inscreveu, mas não submeteu a prova no relatório... Ah, sim, não, a questão tu vai baixar e eu vou olhar. Eu vou dar as notas das questões. Pronto, bote aí uma mensagem para colocar aí na sua lápide quando você morrer. Tá certo? Se você acha que é muito duro isso, você pode só colocar o Hello World mesmo, de sempre. Professor, o senhor está projetando muito à frente. Hello World. Hello World. Tá errado, né? Hello World. Pronto. Hello World. Hello World. Pitomas. Tá errado. É com R. Hello World. Tá certo agora. Hello World. No cearenseis, Hello World se escreve assim. Tudo bem? Cearenseis de Quixadá. Pronto. Você tem tudo que você precisava para poder botar seu código para mandar a mensagem para a tela. Então vamos notar algumas coisas interessantes aqui, tá? Nós temos essa palavrinha. Nós temos essa palavrinha. Você vê que eles estão com nomes diferentes. Nós temos duas vezes os parênteses. Nós temos os... Como é o nome disso? Chaves. Cochete é aquele negócio do botão, mano.
colchetes. Caso colchete, não, colchete é as garrinhas, assim, os quadradinhos. Ok? Então, algumas instruções da sintaxe do C. Funções e escopos. Escopos é o local onde a coisa está. Tem que ser definidos com chaves. Então, aqui eu estou dizendo que esse bloco de código, essa função, ela começa aqui e ela termina aqui. A indentação, ou seja, aonde eles estão no espaço, ela não importa para o compilador gerar o código, mas ela importa para que o ser humano consiga ler o código. Então, esse código aqui funciona da mesma forma que esse código aqui. Só que faz sentido esse de baixo? Não faz sentido. Para o compilador é igual, porque ele vai conseguir ler isso daqui e entender. Mas para o ser humano, não. Então, existem algumas regras que definem, para facilitar a leitura e a escrita, onde as coisas devem estar. Primeira regra é, você está vendo esse escopo que começa aqui e termina aqui? Tudo que está dentro do escopo não pode estar no mesmo nível de quem abre o escopo. Quem abre o escopo é a função main. Quem cria esse bloco de espaço é a função main. Então você não pode ter nada igualado a ela. Seria como se você tivesse filhos que querem disputar pau a pau com seus pais. Aí você diz, moleque, agora é minha hora de assistir televisão, porque você não manda na casa. Infelizmente hoje em dia tem criança que mandam nas casas, né? Então, os filhos, eles não podem estar no mesmo nível dos pais. Então, se eu colocasse outra mensagem, bote outra mensagem aí. Putz, vou tirar 10 em FUP. Ok? Se você fizer isso, o teu código vai compilar, vai rodar, vai funcionar. Mas se um ser humano for ler isso daqui, ele vai dizer, ei, a indentação não está correta, porque eu tenho um filho, você está vendo esse filho aqui? Esse é filho da main, no sentido de que ele é um objeto dentro do escopo da main. Esse cara não pode estar aqui, já que esse cara tem que estar aqui, um nível adentro. Aqui também não é o lugar dele. Aqui também não é o lugar dele. Tudo que é filho direto da main tem que estar a 4 espaços da main. Então o canto dele é aqui. Então vamos pegar esse código fonte, esse arquivo de texto, e a gente vai gerar o código objeto. O código que é capaz de rodar e executar na sua máquina. Então você pode voltar lá para o terminal. Aqui, ó. Volte lá para o terminal. E a gente vai fazer um comandozinho manual para transformar esse código fonte em código objeto. Então a gente vai dar o comando gcc e o nome do seu arquivo. Então gcc é o nome do comando. O seu arquivo ele vai entrar como parâmetro do comando. Então você está dizendo gcc, eu quero que você transforme esse cara. Então, quando você der o comando... Não. Porque deu... O que foi que deu no comando de vocês? Então, vocês estão no canto errado. Se vocês derem o ls, vocês têm que achar o arquivo que vocês criaram. Ele está aí. Ah, sim, salve, tá certo? Deu um Ctrl S. Se a bolinha estiver acesa, se tiver uma bolinha acesa, vocês não salvaram. Aqui, ó, você faz uma alteração, esse aqui vira bolinha, tá vendo? Vem aqui. Então, se vocês não salvarem, ele não grava no disco. Então, você dá um Ctrl S, ó, ele vai salvar, a bolinha vai sumir e o arquivo vai aparecer no diretório. Aí, quando ele aparecer... Aí você vai lá e dá um gcc e o nome do arquivo. E é para aparecer a mesma mensagem que está aparecendo no meu. Hã? Tá, vou explicar.
Deu a mesma mensagem que deu no meu? Agora deu. Todo mundo conseguiu dar a mesma mensagem, o mesmo erro? Então vamos lá. Ontem nós falamos, na figura que nós fizemos aqui, que nós vamos precisar de 2 programas para poder programar. O primeiro vai ser o editor de texto, que vai nos ajudar a escrever o texto. Eu poderia fazer isso daqui no bloco de notas, mas sem o colorido ia ser muito mais fácil, por exemplo, esquecer disso daqui. Por exemplo, se eu esqueço disso daqui, olha, o editor já vai me dizer: ei, tem alguma coisa errada. Você por acaso não está esquecendo de colocar nada? O teu editor de texto, a tua IDE, né, IDE significa Integrated Developed Editor, editor de texto, editor de desenvolvimento integrado. Então a IDE é um editor de texto para te ajudar a escrever código. Se você escrever no editor de texto no Notepad do Windows, vai funcionar, só que vai ser só aquela tela preta. Se você tiver uma IDE, ela vai te ajudar em coisas como: ei filho, tem alguma coisa errada, por que é que você não... Oi? Salvou, que saiu dessa página. Quando salvou, você fechou, não? Não, fechei não, tem só para do web. É só abrir ele de novo. Você pode abrir tanto por aqui, ó, ele vai estar aqui, teste.c, quanto você pode abrir pelo editor. Digita code, mandar o VS Code abrir o teste.c. Aí ele vai abrir de novo. Você deve ter clicado na bolinha, deve ter salvado e clicou no X, alguma coisa assim. Diz. Não está aparecendo quando? Ah, tá. Mesmo quando você salva, ele não avisa que está dando um erro? Tá tudo bem. Às vezes é só questão de configuração. É porque as máquinas são novas. A primeira vez que você abre um código C, eles pedem para instalar aqui as extensões, ó. Você tem que, ele vai instalar a extensão que integra com o GCC, e depois que instalar a extensão, aí todas as outras coisas vão aparecer. Pode instalar isso aqui? Pode, ó. Essa extensãozinha, ela é o CC++, tá vendo aqui? Isso daqui é para vocês instalarem. Na hora que vocês abrirem um arquivo .c, ele já vai perguntar: ei, você está abrindo um arquivo .c, por que não instala a extensão do GCC, do .c? Mas dá para a gente continuar com o que a gente tem, bora lá. Ok, vamos rodar o GCC de novo e ver a mensagem que ele deu. Ele vai dar essa mensagenzinha quando você digitar GCC. Vocês vão ter que aprender inglês. Aí ele vai dizer: olha, no arquivo teste.c, na função main, aconteceu a seguinte coisa. Na linha 3, coluna 5, atenção, não é um erro, é uma atenção. Na linha 3, coluna 5, atenção, cuidado. Você está usando a função puts de forma implícita, ou seja, eu não achei um puts. Você está usando a função puts, mas eu não encontrei. Ó, puts, não achei o puts. Só que o GCC, lembra, IDE, que vai te ajudar a escrever o código, e nesse nosso caso o GCC, que vai pegar o teu texto legível por um ser humano e transformar num arquivo binário que pode ser executado pela máquina. O GCC, ele trabalha com várias etapas, mas vamos simplificar em 3 etapas, tudo bem? Primeira coisa, ele vai verificar se o teu código está escrito corretamente. Então a primeira coisa que o GCC vai ver é se você não colocou nada que não combine com a sintaxe. Então, se você fizer isso, por exemplo, tire um parêntese e dê o GCC, o que é que ele vai avisar? Tire um parêntese e rode o GCC. Ó, primeiro erro que ele vai avisar.
vai avisar. Olha, é importante que vocês leiam os erros e começando do primeiro. Porque às vezes o primeiro erro é que causa 1 milhão de outros abaixo. Então você começa lá no primeiro erro. Aí ele vai dizer, ei, é esperado um fecha parênteses antes do ponto e vírgula. Ele já está avisando bem direitinho o que você tem que fazer. Ó. É esperado um fecha parênteses antes do ponto e vírgula. E esse não é só um warning, não é só um aviso. Esse é realmente um erro. Ele dá marca na linha. Hã? Ele dá marca na linha. No VS Code ele marca a linha que está dando erro? Marca, né? Se a extensão estiver instalada direitinho, às vezes ele avisa, ó, bem aqui. No vermelhinho. Eu esperava encontrar um parêntese. Agora vocês fazem o seguinte, vocês coloquem o parêntese e tirem o ponto e vírgula. Veja qual é o erro que ele vai dizer. Eu também dizer assim, isso em relação da função puts. É um erro não, né? Não, é um erro sim. Vamos corrigir esse erro, tá? Esse warning. Ó, vamos corrigir esse daqui, ó. Declaração implícita de puts. O teu código está funcionando. Se você executar ele, na hora que você roda o GCC, ele vai gerar esse arquivozinho A.out, tá vendo? Esse arquivo é um arquivo executável. Se você tivesse no Windows, ele acho que ia gerar A.exe. Então você pode rodar ele colocando ponto barra A.out. Aí vai escrever o que você colocou aqui. Testa aí. Ponto barra A.out. Troca de novo o dono do teclado. Ok? Então a gente vai consertar o errinho do puts e você vai tentar encontrar vários erros diferentes. Ok? Então bora lá. Vamos consertar o puts. Na hora que eu compilo, conseguiram executar o código de vocês? Ponto barra o nome do código. Na hora que eu compilo, ele vai dizer, ei, primeiro de todos, né? Declaração implícita da função puts. Mesmo que ele tivesse, se ele tem só esse warning, ele consegue gerar o código, porque foi só um aviso, não foi um erro. Ele não consegue gerar o código se tiver erro. Se for só um aviso, ele consegue. E ele está avisando, olha, eu não consegui achar a função puts. Aí você pergunta, poxa, ele não conseguiu achar a função puts e mesmo assim ele está funcionando. Por quê? Porque o GCC ele vai ter várias etapas. Primeiro ele verifica a sintaxe, se você colocou a sintaxe direitinha. Depois ele gera o código objeto desse teu arquivo que você criou. E depois ele linka automaticamente com as bibliotecas padrão. Então, como o puts está na biblioteca padrão, mesmo que ele não ache aqui, na hora que ele junta o teu código com o código da biblioteca padrão, ele consegue funcionar, porque o puts está na biblioteca padrão. Você pode simplificar ou avisar para ele que vai utilizar uma biblioteca de entrada e saída, dizendo include stdio.h. Então, na hora que você disser para ele, olha, eu vou utilizar a biblioteca de entrada e saída, ele lê isso daqui e de cara ele já conhece, descobre todas as funções que você vai utilizar. E aí ele não vai mais avisar que não encontrou o puts, porque ele vai encontrar o puts. Vai encontrar onde? Na stdio. Então, agora, quando você compilar, ele não vai dar mais aquele erro, tá vendo? Não vai dar mais aquele erro. Conseguiram, pessoal? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês pensem, abre aí um blocozinho de notas, tudo bem? Um bloco de notas, um arquivo do LibreOffice, alguma coisa, e você vai gerar todos os erros diferentes que você conseguir. Exemplo. Aí você pode pensar, ei, o que será que eu... Foca, eu vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem isso. O que será que acontece se eu tirar esse asterisco? Qual é o erro que ele vai gerar?
ele vai gerar um erro estranho. Esperado, igual, vírgula, ponto e vírgula, asme ou atributo, antes do token, isso não sei o que. Aí você vai copiar esse erro para um bloco de notas, alguma coisa aqui, e vai tentar atrás de outro erro. Aí você conserta ele. O que acontece se eu esquecer uma letra? Qual é o erro que ele vai dar se eu esquecer uma letra? Aí ele vai dizer, olha, processamento inválido de diretiva, include. Você não queria dizer, did you mean include? Você por acaso não queria dizer include? Copia esse errinho lá pro LibreOffice. Provavelmente vocês têm o LibreOffice instalado na máquina. Tá vendo? LibreOffice. E eu quero que vocês gerem vários tipos de erros diferentes. Esquece de fechar e veja quais deles são compreensíveis. Tudo bem? Esse daqui deu para ele entender. Sucesso. Eu entendi que era para consertar. Include. Se eu esquecer de abrir, será que ele vai me avisar que eu tenho que abrir? Se eu esquecer uma letra desse negócio, será que ele vai avisar que essa biblioteca não existe? Então vamos gerando erros e salvando os erros. Bora lá. Vocês vão ter aí 10, 15 minutinhos para gerar todos eles se vocês puderem. Eu vou mudar. Eu também vou dar. É só colocar o máximo dos veteranos. Fazer só tem tudo para ver. Se ele não teve um bom rendimento, não foi diferencial no semestre passado, pois é, aí atrasou as questões. Mas mesmo assim, como ele conseguiu fazer uma, ele conseguiu fazer uma com a nota de convergência, aí ele já sobe acima dos outros. Não, aquela do. É porque aquela do. Mas é porque exige um clique da cabeça de entender como é que o negócio funciona. Aquela do cofre era difícil porque tinha muito controle de ir para um lado e para o outro. Sério? Por quê? Mas se fizer tipo uma questão, mas não fizeram nada, mas conseguiram alguma questão? O que não fez nada é se tivesse só tentado e conseguisse chegar. Isso aí já era a relação da minha casa. Eu queria uma saúde. Vamos lá, gerem uns errinhos aí, muitos errinhos. Lá não tem o S porque provavelmente apagou, mas é STDAI, tá? E apagou. Sem querer apagou. Não, foi aqui. Ele apagou pra mostrar o erro, né? Tá certo.
Trocando o dono do teclado, vamos lá. Ponto barra o nome do arquivo. Ponto barra. Ponto barra a ponto. Naquela hora o Samuel tinha colocado o nomeado aí para apresentação. Não, ponto barra. Sem ponto barra. Sem ponto barra. Eu tenho que olhar todas as questões. Vou dar aula no segundo horário, dar aula no primeiro horário da tarde, só que estou livre agora, 3h30. Vamos lá, pessoal. Hã? Não, pode fazer outras coisas. Me dando a planilha e colocar na pasta que você baixou no meu pendrive, já facilita muito minhas coisas. Ó. Ok. Tudo bem. Então bora lá, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Já viram alguns erros? Alguns são legíveis, outros tem sem pé nem cabeça. Não é verdade? Então, assim, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que se tornar amigo dos erros. Porque a coisa que mais vai acontecer é vocês errarem.
A coisa que mais vai acontecer. E o editor, se você se acostumar com os erros, se você entender o que eles significam, se você tiver paciência para ler, e o mais importante, se você, quando não entender, copiar o erro e colocar na internet, sua vida vai ficar muito mais fácil, porque você já vai, aquele negócio de deu uma mensagem de erro, você olha para o erro, já sabe o que tem que fazer, bota ponto e vírgula. Deu uma mensagem de erro, já sabe o que tem que fazer, sabe que tem algum parêntese que não ficou fechado, e você sai caçando qual é o parêntese que não ficou fechado. Ou então você dá um erro, tipo assim, até o sem pé nem cabeça, você diz assim, cara, esse erro sem pé nem cabeça só pode ser alguma chave que eu não fechei. Porque quando você tem um programa grande, você esquece de fechar um escopo, ele começa a dar erro em tudo que é canto, porque ele não entende mais o que fica dentro de quê? Mas, cara, esse aí é alguma chave que não bateu. Então, quando você se acostumar com os erros, é fácil. Você está fazendo e ele está o tempo todo avisando o que é que está dando certo e o que é que está dando errado. Okay? Então, vamos dar sequência. Vamos para a próxima coisa, que é o conceito de variável. Variável é um local na memória onde você pode guardar uma informação. Então, um local na memória onde você pode guardar uma informação se chama variável. Não necessariamente uma variável varia. Ela pode ser uma variável que não varia, o que não faz sentido. Mas ela pode ser uma variável que não varia. Então, a variável é um local na memória onde eu guardo informação. Então, faz de conta que você quer perguntar para a pessoa quantos anos ela tem. Então, você vai lá e pergunta assim: quantos anos você tem? E aí você quer salvar essa informação que ela lhe deu em algum lugar. Esse algum local se chama uma variável. Que tipo de variável você acha que eu preciso para salvar uma idade? Um inteiro. Um inteiro é a variável que guarda negativos e positivos, mas não guarda números quebrados. Então eu posso dizer que eu quero uma variável do tipo int e do nome, um nome bom para uma variável que guarda idade. Idade. Então, a variável do tipo int e do nome idade, a partir do momento que a execução passar dessa linha, na verdade bem antes, mas outro dia a gente chega disso, tá certo? Na hora que você chegar na linha 6, você vai ter um local na memória onde cabe o espaço suficiente para guardar o inteiro, e você consegue chegar nesse local da memória através do nome idade. Então, todas as vezes que você escrever idade para o compilador, isso daqui representa um lugar na memória que é capaz de guardar um inteiro. É um lugar na memória capaz de guardar um inteiro. Esse lugar na memória, ele tem capacidade para guardar um nome? Não. Ele tem capacidade para guardar um inteiro. As variáveis têm tamanhos diferentes. E vamos fazer logo o nosso primeiro acordo, tudo bem? Primeiro acordo. Todas as vezes que vocês criarem uma variável, criem uma por linha e sempre iniciem ela. Idade. Mesmo sendo do mesmo tipo. Eu explico já por quê, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma série de acordos que a gente conhece como boas práticas de programação, que vão ajudar você para que você erre menos, o seu código seja mais legível, seja mais fácil de manter, seja mais fácil de achar os erros. Então, nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Tipo, eu posso lhe dar uma mãozada. Eu devo fazer isso? Não. Claro que não. Não. Às vezes merece. Às vezes merece, mas eu não devo fazer isso. Mas eu posso. Posso ou não posso? Posso. Por exemplo, se você me fizer uma raiva, eu posso pegar um carro e atropelar você e ficar indo para frente e para trás o tempo todo. Posso ou não posso? Posso. Mas eu devo fazer isso? Não. Porque não é justo, não é correto, não é certo. Mas a vida me permite fazer isso? Permite.
compilador, ele vai lhe permitir fazer muitas coisas, mas não é porque você pode fazer isso que você deve fazer isso. Então, muitos dos acordos que nós vamos firmar, se você vier com aquela justificativa, compilador nem reclamou, então eu posso fazer. Poder, você pode, mas você não deve. Aí eu posso, eu também posso lhe reprovar. Mas não devo. O que eu devo fazer é ajudar vocês a se divertirem na disciplina e a conseguirem uma boa aprovação e a fazerem o resto do curso bem. Não é isso que a gente deve buscar? Pronto. Então, alguns acordos para a gente começar desde o começo e algumas regras de escrita, para desde o começo a gente já começar escrevendo bem, de forma legível e etc. Então, primeira coisa. Abraços, está vendo aqui esse parênteses? Abraços sempre apertados. Você não escreve assim, ó, espaço dentro dos parênteses, tudo bem? Abraços sempre apertados. Você poderia escrever isso. Tá vendo aqui, ó? O compilador não vai reclamar se você escrever assim. Mas é como no português. Todo operador binário, o igual é um operador que relaciona o zero com o idade. Todos os operadores binários devem ser separados. As vírgulas também, como são os abraços, sempre coladinhas. Se você escrever assim, o compilador vai deixar, mas você não deve. São os nossos acordos de legibilidade. Se você for para uma empresa, toda empresa ou todo projeto que você for trabalhar vai ter os seus próprios acordos, ok? Então isso daqui não é regra, é um acordo. Você vai olhar em alguns locais a forma de escrever código é assim, espaço sempre antes, tá vendo? Dependendo do lugar, né? Por exemplo, o GNU é desse jeito. O GNU é desse jeito. Em alguns lugares, ele diz que o primeiro tem que ser bem aqui. Então, isso é o nosso acordo de legibilidade. Estou usando aqui o que é mais comum de vocês encontrarem, tá? Então, o que é mais comum de vocês encontrarem. E, por favor, o mais importante, respeite a indentação. Seu código, se tiver aqui, ele vai funcionar, mas não é porque você pode escrever ele aqui que você deve. Conseguiu salvar no pendrive? Pronto, na hora do almoço eu já termino de lançar. A gente compartilha contigo. A planilha? Sucesso. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro comando, a gente já viu um comando de leitura, de escrita. A gente vai ver agora um comando de leitura. Primeiro comando de leitura que pega uma informação e coloca dentro de uma variável é o scanf. Se escreve assim, ó. Scanf. File. Hã? Esse sotaque do F. É para ficar marcado. Scanf. Só para marcar. Sucesso. Então, não sei se vocês perceberam, existem parênteses aqui, tá vendo? Existem tipos aqui. Isso daqui é a forma como as funções se comunicam. Funções se comunicam recebendo coisas e retornando coisas. Esse int é o padrão do C para avisar se tudo deu certo ou deu errado. Então vocês vão encontrar de forma comum, lá no finalzinho, ele dizendo que tudo deu certo. Então, a função main vai executar e no final o que é que ela devolve? Zero. Dizendo que tudo deu certo. O zero, nesse caso, é o padrão, para dizer que o teu código executou conforme esperado. Se por acaso você pede alguma coisa e a pessoa digita algo errado, você poderia dizer, olha, retorne que deu errado, minha função não funcionou conforme o esperado. Por padrão, vocês podem omitir isso daqui se não tiverem interesse de usar. Tudo bem? Então, bora lá. As funções, elas têm parâmetros de entrada,
e talvez parâmetros de saída. A função puts, ela não retorna nada, ela faz. Então, ao invés de ela receber uma coisa e te retornar uma coisa, ela recebe uma coisa e executa o que foi pedido. O que é que você pediu para ela fazer? Imprimir a mensagem na tela. Então, o que ela vai fazer é pegar essa informação e mostrar na tela. A função scanf, ela tem dois parâmetros. O primeiro é um texto informando o que é que você quer ler. Por isso que você precisa colocar entre aspas, porque texto em C é entre aspas. E aí você precisa dizer para ele o que é que ela tem que pegar do teclado, do terminal. Você tem que pegar um inteiro? Você tem que pegar um caractere? Você tem que pegar um nome? Você tem que pegar o quê? Você quer ler o quê? Aí você vai dizer para ela, eu quero ler um inteiro. Acho que por %i também funciona. Quero ler um inteiro. E aí ela vai dizer assim, ok, peguei esse inteiro. Eu vou colocar esse inteiro onde? Aí o próximo parâmetro é, no português a gente coloca espaço depois das vírgulas, no código também. Então quando você está escrevendo código é a mesma regra. Você coloca espaço antes das vírgulas? Não, então em código você também não bota. Então você coloca o parâmetro e você diz, olha, eu quero que você leia o inteiro e eu quero que você coloque ele lá no bloquinho de memória. Por isso esse ezinho existe, tá certo? Eu quero que você coloque ele lá no lugar da memória, onde está a variável. Qual variável que a gente criou para guardar? Idade. Lembra que toda variável tem um lugar na memória? Então você está dizendo, eu quero que você leia o inteiro e guarde esse inteiro no lugar de memória, no espaço lá da memóriazinha RAM, onde está a variável idade. E agora a gente pode avisar para a pessoa quantos anos ela tem. Por exemplo, a função puts, ela só escreve texto. Então a única coisa que ela aceita é um único parâmetro, que é o texto que você vai colocar. Se você quisesse escrever variáveis, aí você não poderia usar a função puts. Você teria que usar a função printf. Funçãozinha printf. Scanf lê algo e coloca no endereço de algum lugar, e a função printf escreve algo. Aí você poderia dizer assim, parabéns, é lindo ter idade anos, né? Idade é uma variável do tipo inteira, idade anos. Percebe que no scanf você disse o que é que você queria ler e onde você queria guardar. No printf você vai dizer o que é que você quer escrever, tá vendo? E para cada uma dessas variáveis você vai dizer o que é que você vai colocar aqui. O que eu vou colocar aqui é idade. Parabéns, é lindo ter 50 anos. Se eu tivesse várias variáveis, eu coloco aqui várias variáveis. Agora presta atenção. Você está vendo que esse tem o i comercial e esse não tem comercial? Okay. Para essa função, para a função printf, eu preciso apenas dos valores. Eu preciso do texto que eu vou escrever e do valor da variável idade. Então, eu vou apenas pegar o valor da variável idade e jogar aqui. Agora, se eu quero escrever dentro da variável idade, não me basta saber o valor dela. Eu tenho que saber aonde ela está, aonde ela mora.
Por isso que esse comercial ele entra bem aqui. Para essa função, o que ele vai receber, o que o printf vai receber vai ser: printf, eu te dou duas informações. Parabéns, é lindo ter i anos. Aí ele, opa, beleza. Ei, esse i, eu preciso saber o que é esse i. Aí eu vou dizer para ele, esse i é 50. Ele, ótimo, é lindo ter 50 anos. E mostra isso para a pessoa. Só que o scanf não basta eu dizer 0. Tá vendo que o valor aqui é 0? Scanf, pega um inteiro e bota no 0. Isso faz sentido? Não. Eu preciso dizer, scanf, pega um inteiro e bota lá na posição 1052 de memória. Que essa variável está em algum local. Botei o exemplo aqui, por exemplo, se ela está no 1052, eu não vou dizer para o scanf colocar no 0. Se eu tirar esse Ezinho, qual é o valor que vai ter aqui? 0. Mas eu não quero o valor de idade, eu quero o endereço, aonde ele está. Então eu vou dizer, scanf, bota, lê o inteiro e escreve lá na posição de memória onde está a idade. Aí vai colocar lá no 1052 o valor que a pessoa lê. Vamos rodar isso daí? Então você pode compilar e rodar. Quantos anos você tem? 34. Deu certo? Agora vocês fazem o seguinte, vocês perguntam a altura e vocês informam a altura de volta para a pessoa. Tudo bem? Qual sua altura? Hã? Depois de terminar a idade, você pergunta qual a sua altura? Hã? Não, é para colocar em sequência. Vai ser em sequência. Pessoal, ele vai perguntar: quantos anos você tem? 34. Parabéns, é lindo ter 34. E depois ele pergunta: e qual é a sua altura? Ah, eu tenho 1,20 m. Parabéns, você deve ser um chuchu com 1,20 m. Ou então uma criança, né? Mas para isso, pessoal, algumas sugestões, só para vocês tentarem resolver sozinhos, tá certo? A altura é uma variável de que tipo? A variável inteira, eu tenho 3, 10, 50, 200. Não é a variável inteira, é a variável quebrada. Eu tenho 1,25, eu tenho 1,75, eu tenho 1,78. Variáveis quebradas são descritas como sendo floats ou double. A gente pode usar o float. Float, altura. A altura. Lembra, toda variável que você criar, uma por linha, deve ser inicializada. E o float, ele é lido e escrito não com %i, mas com %f. Bora lá. Pergunta a idade, pergunta a altura, salva a altura, usando %f, e escreve uma mensagem passando a altura com %f. Se você é o copiloto, bora lá. O pazinho, 2 por máquina. 2 por máquina. Piloto, copiloto. Piloto faz, copiloto reclama. Daqui a pouco troca. Tô vendo os copilotos reclamando aqui bem direitinho, mas os outros estão calados. O copiloto tem que dizer bestado ao ponto e vírgula.
Chega já nisso. Coloca ponto, ao invés de %F, ponto 2F. Não na hora de ler, na hora de escrever. Na hora de escrever, ponto 2F. Ponto 2, tem um pontozinho aqui 2. Compilar de novo. Compilar de novo, eu não quero fazer o que barra N, contra barra N. Na hora de escrever. Tá certo? Aqui só aí ficava uma variável para a idade e uma variável para Deu certo, pessoal? Então, vamos para algumas coisas que vocês perceberam. Algumas coisas que vocês perceberam de cara é que quando você imprime um float, ele imprime com muitas casas decimais, né? Tudo bem. E outra coisa que vocês perceberam é que quando você deu o printf, ele ficou colado, uma informação na outra, sem o barra N. Então, primeira coisa, o puts, ele bota automaticamente a quebra de linha no final. Por isso que a gente não estava colocando quebra de linha. Mas o printf não coloca. Printf você precisa ir lá no final e dizer que é uma quebra de linha. Que é o barra Nzinho. Barra Nzinho quer dizer para quebrar a linha. Return. Barra N. Então eu posso copiar isso daqui. Sim, pessoal. Uma coisa muito importante. Presta atenção, ó. Para um pouquinho aí e olha para mim. Para um pouquinho aí e olha para mim. Nesse começo, que vocês estão se acostumando, para um pouquinho onde o que vocês estiverem fazendo, presta atenção que essa dica é importante. Por enquanto que vocês ainda estão se acostumando com código, com a sintaxe, etc., evitem Ctrl+C, Ctrl+V. Porque vocês vão ensinar o cérebro de vocês o local certo de colocar o espaço, os parênteses, as aspas, o cérebro vai se acostumando. Então, realmente digite tudo. Você tem um exemplo na internet, você pode até copiar e colar para ver se o exemplo funciona. Mas eu sugiro que você digite, até para pegar prática. Então, pode parecer chato. Quando você perceber que já sabe fazer aquilo, aí você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é uma dicasinha que ajuda um bocado. Então, eu vou fazer digitando tudo. Vocês provavelmente copiaram e colaram, não foi? Não? Então, bora lá. Então, o que é que a gente quer? Perguntar a altura, né? Então, bora lá. Putz, qual sua altura? Aí agora eu vou ler a altura. Scanf, quero ler um float e vou guardar no endereço de altura. Agora eu vou escrever printf, que bom, você deve ser um chuchu com %f de altura. Barra N, porque o nosso printf não bota o barra N. Ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando a variável. Aqui tem uma variável, eu tenho que informar uma variável. Qual é a variável que eu vou colocar? A altura. A gente faz já o exemplo com várias variáveis.
Então, lembra, ó, toda alteração que você faz, você tem que compilar para gerar o código objeto e testar se funciona e só depois executar. gcc teste.c ./a.out. Quantos anos você tem? 34. Oh, que bom. Qual a sua altura? 1,78. Que bom, você deve ser um chuchu com 17800000000. Então, ó, para impressão formatada, você usa a seguinte técnica. Você diz que quer imprimir, presta atenção, não é ler. Ler é ler um float. Mas imprimir, você diz com quantas casas decimais você quer. Então você pode dizer, depois do ponto, eu quero, por exemplo, 2 casas. Ponto 2. Depois do ponto, eu quero 2 casas. Então eu vou lá e posso compilar e depois eu posso executar. Quantos anos você tem? Eu tenho 59. Qual a sua altura? Eu tenho 1,34. Que bom. Você deve ser um chuchu com 1,34 de altura. Um anão. Ou então um velhinho que foi encurvando assim. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo agora com data. Vamos perguntar a data, que a data a gente tem várias variáveis, né? Então, qual é a variável do tipo data? Tudo bem, mas usando inteiro, float, caractere, string, como é que você acha que ficaria interessante guardar uma data? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a data com dois inteiros, tá? Só para a gente treinar, usar 2 variáveis diferentes, ok? Então, a gente vai pedir para ele digitar dia e ano que nasceu. Não. O C não tem nada pronto. Tudo é no braço. A ideia do C e do C++ é você só paga por aquilo que você usa. Então, tudo é extremamente controlado. Diferente do Java, do Python e de outras linguagens de alto nível, que você não tem como, por exemplo, evitar que ele faça algumas coisas. A linguagem faz aquilo por você. No C, no C++, você só paga o preço daquilo que você escolhe usar. Então, vamos lá. Tente fazer, peça para ele, digite dia e mês de nascimento. Aí você salva 2 variáveis inteiras, dia e mês. E aí você mostra para ele. Aí você escreve lá, deve ser maravilhoso nascer na data, tal, barrinha tal. Tenta aí. Vamos lá, terminem o que falta no código. Coloquem aí o que falta. Você não quer dia e mês? Você vai ler 2 coisas. O dia e o mês. Aí você tem que criar as variáveis, né? Troca aí o dono do teclado. Trocou piloto e copiloto, vai. Deixar só o dia, ele ia começar uma data inteira.
Deu certo? Tá pra se formar, mano. Passei um ano fora. Hã? O quê? É porque é a mesma coisa. D e I é a mesma coisa. É porque eu tô acostumado com D que era antigamente. D e I é a mesma coisa. Não é usado pra shopping. Sei? Eu uso D. Testem aí se dá certo. Ajuda, help, deu certo, tá dando. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês imprimem a data, não sai naquele formato 01, 02 que a gente utiliza, né? Por exemplo, a pessoa diz que nasceu 5/3, sai só 5/3. Então fica aí o desafio, vejam aí no Google, procurem aí como é que coloca os zeros à esquerda. Se você já conseguiu terminar isso daí, descubra aí no Google como é que eu coloco os zeros à esquerda para ficar tipo 05/03. Então bota lá no Google algo como C, zeros à esquerda, programação, às vezes você descobre. Deu certo? Certo? Só liguei, não vou digitar aqui, aí depois você vê, tá vendo? O primeiro está mostrando o mês, depois escrevendo. Depois de vírgula no português tem espaço. Dia, vírgula, espaço, mês. Então, as pessoas pegando o jeito já daí no começo é mais fácil do que ela pegar vídeo.
viram já como é que bota o zerozinho? Quem terminou o exercício, claro, né? Você pensou no que desse jeito que você vai colocar vai dar erro no código. Se colocar por cento, zero i, dá erro ou não. Você já tentou? Deu certo? Olha, aquele que eu coloco na cara aqui. Se tu colocar o zero antes do por cento, dá certo, né? Quando virar. Você pensa que tá 0,5 aqui? Só 5. Viu? Não deu certo. Tenta colocar esse zero antes da. Aí salva. A diferença do i pro v é que o i você consegue salvar de base, entende? Você pode salvar no em base decimal, em base hexadecimal, em base de outro. Deu certo? É uma gambiarra. Mas é a mesma coisa, você usar o i, entendeu? As pessoas usam isso, às vezes, para alguma coisa específica. Por exemplo, os caras eles trabalham com números normais, eles trabalham com hexadecimal. Você começa no hexadecimal, eles rejeitam o hexadecimal. Mas é a mesma coisa. É melhor usar o double. A diferença deles ele vai pegar na memória a quantidade mais potente e o fluxo ele pega a quantidade Mais efetivização do outro. Só se for para algumas aplicações específicas. Normalmente você pode usar os dois É muito comum esse engano de estar olhando para aquilo e continuando o primeiro, você está dizendo, salve na variável ali, na variável B. Aí ele vai dizendo, ei, a variável B não foi verificada. É a primeira vez que ele encontra. A altura você está salvando, mas a altura você viu, né? Então você tem que criar também a variável B. Não, é inteiro.
tempo está acabando, nosso tempo por hoje. Então vamos para algumas orientações práticas, que são erros muito comuns e que vão comer o seu juízo muito. Primeiro, sempre tenha a certeza de que você está na pasta certa, trabalhando com os arquivos certos. Assim que a gente terminar a aula, isso aqui vai direto para o repositório da disciplina de vocês, tá? Já do... Hã? Tudo, assim, acabou a aula, eu já dou o comando, já sobe para o Git, é automático, tá? Então, primeira coisa, sempre tenha a certeza de que você está no canto certo. Se você clicar aqui, você pode ver o diretório de arquivos. Eu estou utilizando o arquivo teste. Se você abrir o diretório de arquivos e deu que não existe diretório, você está no canto errado, tá certo? Você tem que abrir, você tem sempre que estar olhando para a pasta onde estão os seus arquivos, tá? Sempre olhando para a pasta onde estão os arquivos. Ó, eu estou na pasta S01, E02. É muito comum vocês abrirem o arquivo e esquecerem de colocar a pasta correta. E aí é fácil se perder, é fácil estar olhando para um canto e mexendo em outro, certo? Então, sempre na pasta correta. Professor, como é que eu faço para mudar a pasta? Eu estou na pasta errada. Você pode vir aqui em arquivo, abrir pasta. E aí você escolhe a pasta onde estão os seus arquivos. No meu caso, estão em... Ok? Se você não consegue achar os seus arquivos aqui, você está na pasta errada. Vá para a pasta certa e ache seus arquivos. Então, vão aparecer vários erros. Esses erros, queridos, ó, vai aparecer todo tipo de erro, porque como você não sabe de nada, você vai errar tudo. Você vai errar o nome do comando. Ao invés de escrever printf, você vai escrever print. E aí você precisa olhar e ficar pensando, meu Deus, o que foi que eu errei? Você vai esquecer %, vai trocar % por i comercial, vai colocar uma variável no lugar da outra, vai esquecer de passar os parâmetros, vai esquecer ponto e vírgula, vai esquecer de fechar parênteses, vai esquecer tudo. Por quê? Porque todo aprendizado, ele é primeiro consciente antes de se tornar inconsciente. Quando isso daqui for internalizado, vocês vão escrever como se estivessem escrevendo em português. Mas até isso acontecer, vocês vão ter que ter aquela coisa que é extremamente difícil a todos os seres humanos em todas as épocas. Atenção. É muito difícil ter atenção aos detalhes. Então, eu vou mandar o código. É interessante que, se vocês puderem, de hoje para amanhã, já tentem refazer sozinhos. Vocês vão ter o código certinho, vocês vão ter o código que funciona, mas quando eu digo fazer sozinhos, é abrir o editor em branco e tentar lembrar. Meu Deus, como é o nome daquele negócio mesmo que começa lá em cima? É input, aí você olha, include, aí coloca lá include, e aí testa. E outra coisa, código não nasce pronto, ele vai crescendo. Então você faz um pouquinho, testa, funciona, 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 até chegar no código todo. É errado você copiar tudo e já crer que funciona de cara. Então, lembra que a gente começou de um por um? Só o putz aqui, colocou a variável, leu a variável, mostrou a variável. Deu certo, funcionou. E vai crescendo. Vou terminar aqui, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Cadê dia e cadê mês? Você criou? É para ter criado. Então, você tem que criar, né? Lembra, uma variável por linha e inicializa a sua variável. Int dia recebe 0, int mês recebe 0. Cria e inicializa. Professor, mas se eu fizer diferente, ele aceita. Eu sei. Não bote não, bote um para cada linha. Tudo bem? Ele vai aceitar se você colocar tudo na mesma linha. Mas depois eu explico detalhe por detalhe por que é importante ser assim. Tudo bem? Sempre um por linha e sempre inicialize. Criou a variável, dê um nome que faça sentido e inicialize. Se você não der o nome que faz sentido e inicializar, está mal feito. Um por linha, um nome que preste e inicialize. Professor, eu posso botar só D? Pode ou não pode? Deve? Não. D pode ser um monte de coisa.
um por linha, um nome que faça sentido e inicialize. Ok? Agora eu vou dizer, putz, digite dia e mês de nascimento. Detalhezinho, ó. O scanf, ele é um perseguidor. Então, se você disser para ele que quer ler 2 inteiros, ele vai sair passando por tudo que é espaço, ele vai sair passando por tudo que é enter, até encontrar para você 2 inteiros. Ou então tentar consumir uma coisa, transformar inteiro, descobrir que não é inteiro e ele quebra. Ok? Então, do jeito que você está aqui, você vai dizer scanf, fica enchendo o saco do usuário até ele digitar 2 inteiros. O %i e o %d são a mesma coisa, tá certo? Então eu vou ficar usando o %d porque eu já estou acostumado. E aí eu vou dar o printf na idade dele. Bora testar aqui, ó. Vai faltando ponto e vírgula, vamos testar. gcc teste, ponto barra teste, ponto barra ponto out. Quantos anos você tem? 12. É lindo ter 12 anos. Sua altura? 90, não, é muito pequeno, né? Uma criança de 12 anos já tem 1,20 m, 1,15 m, 1,14 m. Digite dia e mês de nascimento. Eu nasci no dia 3 de 3/7. Lembra que eu falei do scanf? Ele vai ficar esperando até você colocar. Eu pedi quantos inteiros para ele? 2. Então ele vai ignorar todos os espaços em branco, todos os tabs, todos os enters e vai ficar esperando você digitar o outro inteiro. Aí ele vai colocar aqui, ó, blá blá blá, 3/7. Ok? Então fica aí como desafiozinho para vocês colocar, pesquisar no Google e descobrir como é que você preenche. Eu não limitei a quantidade de casas decimais colocando %.2f, não foi? Tem uma formazinha que eu posso dizer, ei, se por acaso esse cara não tiver 2 dígitos, preencha com 0. Pesquisem lá no Google e vê se vocês acham. Outra coisa, se você digitar algo que não é o que ele espera, quantos anos você tem? 20. Aí ele vai quebrar. Você vê que ele travou? Ele já começou a passar direto. Ele tentou pegar um inteiro, não conseguiu, retornou 0. Ele tentou pegar uma altura. Como ele não conseguiu, ele ficou travado no buffer. Não conseguiu pegar, retornou, você saiu sem nada. Amanhã a gente explora mais os erros do scanf, mas por enquanto o que eu espero de vocês é vocês tentem refazer esse exemplo. Para quê? Para se acostumar com as regras de sintaxe. E se vocês quiserem testar, perguntar mais coisas, colocar várias variáveis, testar a forma diferente. Professor, eu quero descobrir como é que faz nome, data, vetores. Eu tenho que esperar o senhor ensinar? Não. Seu professor é Deus e a internet, se você quiser. Então, você não precisa esperar por mim para aprender. Agora, não traia o seu cérebro, tudo bem? Estudar é sempre desgastante. Se você se comprometeu a estudar só 1 hora, não fique estudando na madrugada toda feito doido, não. Tá certo? Porque senão você vai estar dizendo para o seu cérebro que você não é confiável. Você estuda um pouquinho hoje, estou falando sério isso, não é brincadeira não, tá certo? Se você faz um acordo consigo mesmo, cumpre os acordos. Então você estuda um pouquinho hoje, estuda um pouquinho amanhã, e aí você vai. Agora, se o seu acordo é eu vou estudar até dar uma dor no juízo, então você pode. Tudo bem? Então o código vai direto para o GitHub e vamos para a chamada. Pronto, o código que a gente fez já está lá no GitHub.